Olá, tudo bem? Aqui é o Vitor do Ciência Meditativa. Estou fazendo o terceiro vídeo da nossa Semana de Saúde Total e eu quero falar hoje com vocês a respeito de uma situação diferente em relação à saúde. Porque eu falei da questão do câncer no nosso primeiro encontro e da história e da busca de um sistema de saúde mais espiritualizado. No segundo vídeo a gente falou um pouquinho sobre alimentação e a importância da gente aprofundar a nossa consciência em relação a isso. Hoje, especialmente hoje, no Brasil, nós estamos vivendo um momento de muita agitação política, né? E muita conversa, muito conflito, muitas notícias. E tem a ver com isso, o aspecto de saúde que eu quero falar com vocês. É sobre o alimento mental. Eu poderia abordar esse assunto de diferentes maneiras. Eu poderia abordar esse assunto na ideia de consumo consciente. Ou eu poderia abordar esse assunto sobre mindfulness da mente. Por quê? Porque nós precisaríamos, para avançar nessa questão, ter maior consciência sobre o alimento mental que nós ingerimos. E isso tem muito a ver com alguns consumos que nós fazemos. E não é o consumo, normalmente, de alimentos, né, que a gente fala tanto, mas o consumo de revistas, o consumo de leitura, o consumo de jornais, o consumo de conversas, o consumo de diferentes questões, diferentes aspectos, diferentes mídias que nós absorvemos. Então, em relação a isso, é importante que nós façamos uma reflexão mais profunda sobre isso. Vamos pensar no aspecto da saúde em primeiro lugar. Se nós tivermos emoções positivas conosco, do tipo amor, compaixão, carinho, atenção, emoções que nos trazem aspectos positivos, o que nós vamos ter internamente em nossa produção química hormonal? Nós vamos ter hormônios que fazem bem ao corpo, serotonina, dopamina, oxitocina, que são hormônios que facilitam os processos de funcionamento da nossa estrutura. Agora vamos imaginar que nós estamos tomados por emoções negativas, do tipo raiva, ódio, rancor, inveja, medo. Quais são os hormônios ligados a esse tipo de emoção? Nós vamos estar falando de emoções, de hormônios que são deletérios para o corpo, né? Tal como o cortisol, né? Adrenalina, noradrenalina. Então, esse tipo de reação química que nós temos diretamente ligado às emoções já nos indica um pouco da forma como nós deveríamos olhar com um pouquinho mais de atenção para esse consumo. Existe, eu cito isso no livro Com Qualquer Um de Nós, mas é uma velha pesquisa clássica na área da psicologia, que trabalha com dois grupos que vão assistir a um filme de 20 minutos. Eles fazem o exame de sangue antes, e antes deles fazerem de assistir aos 20 minutos de filme, e antes deles fazerem esses 20 minutos de filme, se vê a qualidade do sangue dos dois grupos. E é praticamente a mesma, sem nenhuma alteração significativa entre um grupo e outro. Depois, eles assistem dois filmes diferentes. Curiosamente, os filmes são bem diferentes. Um deles, o filme é sobre acidentes de trabalho. É um filme sobre pessoas que sofreram acidentes de trabalho, sabe? Coisas feias, do tipo ter dedos amputados, sangue, coisas não muito bonitas de se ver. E no outro filme, você tem
a apresentação de obras de caridade da Madre Teresa de Calcutá. Então, os dois grupos, cada um assiste o seu filme e depois você vai fazer novamente um novo teste de sangue nos dois grupos, né? E aí você tem significativas alterações já na qualidade, né? Em glóbulos vermelhos, no sistema imunológico. Então, se em 20 minutos é possível já detectar esse tipo de alteração, então imagine algumas situações em que a vida nos coloca, onde nós nos colocamos de uma certa forma presos a situações emocionais ou a ambientes extremamente nocivos para esse funcionamento nosso, para esse funcionamento da nossa estrutura. Então, essa reflexão da escolha, não só do ambiente, não só do consumo, mas da nossa conversa, do nosso diálogo. E isso é muito enraizado. Eu tenho uma colega, consultora de empresa, que ela trabalha com um treinamento onde ela põe uma espécie de um elástico no pulso e toda vez ela faz um teste, um exercício de uma semana. Toda vez que ela fala de um terceiro que não está presente, ela troca a pulseirinha de lado, para ela saber quando ela está falando de alguém. Eu já vi outras versões desse mesmo teste, da pessoa trocar a pulseirinha de lado quando está falando mal de alguém, quando não está falando bem de alguém, né? Então também já vi essas versões. São exercícios que vão na linha das práticas de mindfulness, para você se tornar um pouco mais consciente dos seus processos. Esse tipo de exercício, você pode achar que é muito simples, muito simplório, mas ele ajuda a nos detectar, a nos perceber de maneira muito clara com que frequência nossa mente entra dentro desses mesmos processos. E muitos deles são negativos. Por exemplo, né, no caso, falar mal das pessoas. É muito fácil entrar dentro dessas estruturas, repetir certos padrões. E aí você pode imaginar mas eu não vou falar a verdade, eu não tenho que dizer, porque realmente aquela pessoa é ruim, eu tenho que... Sim, mas você tem que ver com que frequência você faz isso, porque chega um determinado momento em que você, na verdade, está mais prejudicando, perdendo o seu foco, perdendo a condição de realizar coisas, de produzir coisas, de dar um direcionamento positivo para a sua saúde e para a sua vida. Esse, num primeiro momento, você pode olhar para essas questões emocionais, essas questões de padrão de pensamento e os hormônios que eu citei, como o primeiro efeito em relação à sua saúde. Mas isso, repetidamente, e no médio e no longo prazo, vai gerar um impacto muito maior na sua vida. Porque esses tipos de padrões de pensamento, eles geram ideias imobilizadoras da ação. A pessoa que pensa mais positivo, que pensa mais na ação, que pensa mais na transformação, que pensa mais na maneira de estabelecer novos elos e uma nova condição, essa pessoa, ela tem condição de maior realização, ela tem maior flexibilidade de planos de ação. Então, é importante que você comece a refletir, faça alguns desses exercícios que te tornem mais consciente dos seus padrões de pensamento. A meditação, em várias das suas práticas, também é um tipo desse exercício. A partir do momento que você senta em silêncio e observa quais são os padrões que estão rodeando a sua cabeça. Eu não sei se você já meditou, mas muitas das pessoas que vão meditar, elas dão o depoimento de que se surpreendem como elas estão repetidamente com aquele problema na cabeça, repetidamente com aquela situação passando na cabeça delas.
Então, cabe a vocês tentarem também a meditação como uma forma. E você fala, aqui nós temos uma brecha, um portal, uma possibilidade de desenvolvimento tremenda no aspecto de saúde. Porque se você usar a meditação para identificar esses padrões, e aí, através da identificação dos padrões, fazer a transformação deles, você vai melhorar a sua saúde. Através dos seus pensamentos, através da mudança da forma de pensar. Muitos dizem que isso é uma abordagem poliana, do tipo, vamos pensar positivo, vamos olhar todo o lado bom da coisa. Não é uma abordagem poliana, porque o que eu estou passando para vocês é cientificamente embasado de que as pessoas que não focam tanto nos aspectos negativos das coisas, mesmo que existam, e foquem mais no aspecto da ação, da mudança, da transformação, de uma percepção de potencial de realização. Essas pessoas têm maior resultado, alcançam maiores resultados, têm melhor saúde. Então, fica aqui, nesse nosso vídeo, essa dica de saúde especial aqui. Essa observância em relação aos seus processos mentais. Né? De você se colocar de uma maneira positiva, de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa. E eu não queria deixar de falar em relação a... Porque parece que eu apresentei esse padrão num aspecto de dicotomia, né? Pensamento positivo, pensamento negativo. Não. Existem várias outras formas de pensar que são extremamente positivas para o corpo, especialmente as formas mais espiritualizadas, em relação à compaixão, em relação ao amor, em relação a carinho, em relação à gentileza. Estabelecer esses padrões dentro da nossa maneira de pensar, isso gera um efeito para a saúde extremamente valioso. É uma das melhores reações físicas, no sentido químico, que você pode gerar no corpo. A gratidão é comprovadamente uma das melhores emoções, um dos melhores padrões que você pode gerar para o organismo. Eu tenho um apreço pelo trabalho de um psicólogo americano chamado Dr. Wayne Dyer. E ele tem um filme muito interessante que você pode achar no YouTube, chama The Shift, onde ele fala sobre essas mudanças de padrão. E ele tem uma prece que ele faz no filme e que mostra um pouco essa questão da conexão entre gratidão e espiritualidade. Ele levanta da cama, coloca os pés no chão, acerta a coluna, fecha os olhos e apenas diz: obrigado, 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 obrigado. Essa é a prece dele, a prece de gratidão, despertar esse sentimento de gratidão por essa expressão maior, responsável por tudo isso que nos rodeia. Então, essas emoções, vamos chamar de espirituais, esses padrões espirituais são os mais saudáveis para a nossa condição de vida. Pensa nisso, pensa na perfeição que é isso. É como se o organismo humano tivesse no seu código a identificação dos sinais de que é preciso se espiritualizar, as setas que nos indicam que nós precisamos nos espiritualizar. O corpo humano aponta que o caminho de evolução é através da espiritualidade. Tá bom? Fica aqui meu grande abraço e fica atento aos vídeos. Se você não viu o primeiro e o segundo vídeo, esse é o terceiro. Depois temos o quarto e o quinto ainda para essa semana de saúde total, essa série de vídeos que a gente está produzindo aqui da Índia, aqui de Kovalam. Tá bom? Um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau.